Fala massa, torcida do Galo, saudações alvinegras. Já vai chegando deixando o like, temos aqui mais um corte do Galão. Essa quarta-feira foi muito agitada no Galo. Paulo Brax revelou aí planos do Galo para o futuro, saídas, chegadas, contratações. Temos aqui aquele corte resumindo essa coletiva do Paulo Brax que não foi gravada. Somente aí os jornalistas, puderam fazer perguntas, mas aqui trouxeram todos os assuntos que foi debatido nessa coletiva do Paulo Brax, que a gente vai conferir aqui na agora, as imagens da TV Band Minas, link na descrição do vídeo como crédito ao programa Os Donos da Bola. Vamos conferir as últimas notícias do Galo. Se inscreva, deixa o like e bora ver. Donos da Bola no ar a partir de agora. Já vou abrir essa edição, mas sem perder tempo. Direto para a Arena MRV, Gabriel Max, meu pupilo, meu guri, já está lá. Apresentação do Paulo Brax sobre os rumos do Atlético nos próximos anos. E o Gabriel começa a falar sobre o assunto a partir de agora nos Donos da Bola. Fala, Guedes, boa tarde. Boa tarde, mestre HG, boa tarde para todo mundo ligado na tela da Band. Eu estou aqui dentro da Arena MRV, onde há cerca de uma hora atrás terminou a explanação do Paulo Brax. Ele ficou por 2 horas conversando ali com a imprensa. A primeira hora foi uma apresentação dele sobre a situação, explicando como que é o departamento de futebol, falando sobre futuro do Atlético, tanto o imediato como a janela de transferências e o Galo pensado até 2030. E claro, foram 1 hora de apresentação, 1 hora de bate-papo com a imprensa e por isso eu anotei os principais pontos aqui para poder abordar e trazer também, para nossa audiência. Uma das coisas mais importantes que ele já começou dizendo é que ele não está autorizado para aumentar essa dívida do Atlético. O orçamento foi fechado ainda no ano passado, antes da chegada do Paulo Brax, mas ele não pretende e não quer, apesar de ter a autonomia, ele não tem nenhum tipo de planejamento de fazer mais dívidas para o Atlético nesta janela que se aproxima, Também falando sobre Siga, o cargo de gerente do Siga está vago desde que Rodrigo Weber saiu e agora ele é temporariamente ocupado pelo Paulo Brax, que disse que monitora, agora são 40 ligas monitoradas pelo Atlético em busca de novos jogadores. Sobre composição de elenco, HG, agora nós vamos entrar em um certo ponto um pouquinho mais polêmico. O Brax, ele falou que divide o elenco do Atlético em 3 tipos de jogadores: hierarquia, composição e aposta em desenvolvimento. Essa é a última categoria. Agora, quem compõe a hierarquia são Everson, Lianco, Alonso, Arana, Franco, Scarpa, Rony, Dudu, Júnior Santos e Hulk. Como você pode ver, Coelho, por exemplo, não está nessa categoria, é uma aposta em desenvolvimento do Atlético, jogador jovem, assim como Rubens. E bom, Rubens é um dos principais ativos do elenco alvinegro neste ano de 2025 e o Brax falou com essas exatas palavras que vender o Rubens não é uma prioridade. Mas se chegar um caminhão de dinheiro, aí eles vão ter que avaliar. Enfim, a situação do Atlético nessa janela não trabalha com um número fechado de investimento, de quantos jogadores vai contratar. A promessa é que o mesmo número de saídas seja o mesmo número também de chegadas, HG. Agora uma situação também sobre... e por último, um camisa 5 é prioridade para essa janela, contratar um jogador que já chega para poder ser titular nessa posição. Eu até perguntei ao Brax ali durante o bate-papo por que não trouxeram um 5 ainda no começo do ano, deixaram o Otávio sair, ficaram ali com o Alan Franco, Rubens também para ser improvisado nessa posição. A avaliação lá no início da temporada era que os jogadores que estavam aí, Fausto Vera, Alan Franco, também mais uma vez o Rubens, o Patrick, dariam conta de suprir nessa posição. Agora a avaliação é outra. Sobre base, HG, o Brax falou que está muito preocupado com talvez uma iminente queda para a segunda divisão no Brasileirão Sub-20. O Atlético é o vice-lanterna com 12 pontos, teve apenas 2 vitórias na competição. Bom, Brax está preocupado e disse com palavras fortes que a base não é exagero dizer que falta na base uma mentalidade vencedora. E também falou que a geração de 2008, 2009 e 2010 é o futuro do Atlético e não a geração 2005, 2006 e 2007. Não é que ele está dizendo que nenhum jogador vai virar, mas no profissional não tem nenhum jogador nascido em 2007 revelado pela base do Atlético. O Galo foi lá para Guarani, comprou o João Marcelo, mas é uma avaliação dura de uma base que é necessária para o Atlético ser sustentável. E o futuro imediato, pelo visto, é de muita austeridade, sem aventuras grandes no mercado da bola, HG. Bom, eu imagino que quem está assistindo a gente agora, Gabriel, por um lado, entende que tem que fechar as torneiras, etc. e tal, porque a dívida só aumenta, tudo é muito difícil e tal. Mas, por outro, fica preocupado. Fica preocupado com os futuros que o Atlético pode ter, porque a projeção, quando você apresenta as planilhas e etc. Então, a projeção é excepcional, como era a projeção de 2025 para frente e tal. Só que, ao mesmo tempo, ele é preocupante, Enfim, Gabriel, fica por aí, qualquer novidade é só chamar. A gente vai
buscar essas informações, aliás, pegar essas informações que você trouxe e debatê-las aqui no estúdio. Qualquer coisa é só chamar, é sempre um prazer. Obrigado, Gabriel, parabéns pelo trabalho, como sempre, de muita competência. Bom, começando do final do que trouxe o Gabriel para o início, essa questão da base do Atlético me preocupa muito. O Erasmo Damiani ficou aqui por um longo tempo e me parece que os resultados, né, estão claramente aí apresentados. Os resultados não são bons. Alguém vai dizer que o risco do Atlético ser rebaixado no Sub-20 não diz nada, porque é importante na base. E esse discurso ele é defendido por muita gente, mas na base você precisa revelar, mas você precisa ensinar a ganhar também. Fale isso desde 74. E tem gente que sustenta, não, isso não tem, ganhar não tem importância na base. Tem. Como perder também é muito importante. E o Atlético Sub-20 foi derrotado pelo Fortaleza por 3-0, está na penúltima posição do Campeonato Brasileiro, com sério risco de rebaixamento. A base teve o Erasmo Damiani saindo, aí chegou, como é que chegou? Luiz Carlos. O Luiz Carlos chegou agora, que era do Flamengo, entendeu? Se houve essa mudança de rota é porque não estavam satisfeitos. Agora, eu fico pensando, essa incineração de profissionais, de técnicos, do Erasmo Damiani e tal, a culpa é só do profissional? Ou os processos não são tão interessantes? Porque hoje na rádio nós estávamos falando, e num lugar como o que a gente vive é impossível se eu não traçar paralelos, a gente estava falando lá de uma avaliação feita por exemplo, o Léo Jardim quando chegou ao Cruzeiro, o que ele detectou de problemas, os ajustes com a direção, a mudança de rota e o resultado de campo, pelo menos até agora, está aí. Então, lá no Atlético, identificaram que o Erasmo Damiani não era tudo aquilo, tiraram, o Luiz Carlos veio para correção de rota. Só que o Atlético está correndo o risco de ser rebaixado no Sub-20, gente. O futebol feminino do Atlético não existe, mas não pode criticar, porque a imprensa que critica é inimiga do clube. Não se tem que enaltecer exatamente o quê? Porque a projeção que foi demonstrada pelo Paulo Brax é para 2030, mas há alguns anos a projeção era para 25, depois para 26, para 29, agora já é para 30. Então eu sinceramente, confesso, eu estou muito preocupado com os próximos passos do Atlético, né? Em breve terei a oportunidade de falar pessoalmente, nós aqui, com Bruno Musi, que eu quero entender um pouco mais sobre tudo isso que está acontecendo. Porque da parte do Paulo Brax, hoje foi exposta lá para o Gabriel, e eu vou começar com você, Galante, até para você falar de tudo isso, se você saiu de lá mais otimista, mais pessimista, ou se você sai realista, que a situação é muito grave. Boa tarde, Everton, turma aqui do estúdio, pessoal de casa. Eu acho que foi um papo muito interessante com o Paulo Brax, lembrando que é um projeto do Atlético por dentro do Galo, em que ele apresentou para a imprensa qual é o funcionamento do departamento de futebol do Atlético. E é claro que depois, quando abriu para algumas perguntas, aí ele falou sobre reforço, falou sobre a questão da base e tudo mais. Sobre a base, realmente, o time Sub-20 do Atlético vive um momento lamentável, faltam 4 rodadas, o Atlético vai enfrentar Cuiabá, Flamengo, Atlético Goianiense e o Bragantino para tentar se manter na Série A do Sub-20, onde no campeonato de 20 caem apenas 3 e o Atlético está entre esses 3. Mas o Paulo Brax falou uma coisa que você acabou de dizer aqui. Ele disse que existe sim um problema de processos no Atlético e que está aparecendo agora. Isso tudo é uma resposta de processos que não são dessa administração, né? E que para serem mudados, você não muda do dia para a noite. É o que ele disse, né? Quando ele fala que ele crê mais na safra do Sub-17, é porque eles têm mais tempo para chegar até o profissional, que hoje é difícil você captar alguém do Sub-20 para poder colocar ali no time profissional, porque é uma safra, são processos que foram feitos que talvez não de uma maneira correta para poder chegarem ao time profissional. E o reflexo está aí. Realmente é vergonhosa essa campanha do Atlético no Sub-20. E também falou, e a gente não sei como é que está o programa hoje para a gente poder falar, mas sobre várias situações, sobre reforço, que eu acho que é interessante o torcedor entender. Fala, pode falar. Não, porque ele deixou bem claro sobre essa janela, né? Que o Atlético está em busca de um volante. A prioridade é um volante. Ele até citou o caso do Fred, né? Que foi criado aqui no Atlético, depois foi para o Inter, que está na Europa, que ele chegou até a conversar com ele na possibilidade de voltar, e o Fred falou que por agora
ele não tem esse interesse de voltar ao Brasil. Então o Atlético está em busca, mas é um jogador para chegar e disputar a posição. Ele não vê no Atlético, eles querem um volante para disputar a posição, porque existe uma carência de primeiro volante no Atlético, que já foi detectado isso. Até disse que o Fausto Vera é um bom jogador, mas ele não tem as características que o Cuca quer para suprir essa necessidade. Então é importante até abrir o jogo, né, para deixar isso claro para o torcedor, e que pode sim chegar a mais de uma contratação, mas que o Atlético não vai fazer nenhuma loucura, vai ser tudo dentro de uma responsabilidade financeira, que ele não tem essa autonomia para poder, né, endividar mais o clube. E duas coisas até me chamaram muita atenção. Primeiro, em relação aos jogadores que estão de volta, que nós comentamos aqui ontem, sobre Fábio Gomes, Daniel Penha e o Isaac. Desses três, o Isaac, na opinião do Paulo Brax, é um jogador que tem característica para ser aproveitado no Atlético. Sim. Mas que isso vai ser definido numa conversa dele com o Cuca, assim que o time voltar na segunda-feira. E que existe a possibilidade, então, do Isaac, que tem contrato com o Atlético até 2028, de ser integrado ao time do Atlético. Isso é um ponto que me chamou a atenção, né? E outro é que o Atlético pode sim contratar um jogador que não seja uma carência do elenco agora. A carência a gente sabe, é a questão do volante, mas que pode contratar um outro jogador agora para uma posição que não é carência, já avisando a próxima temporada, porque no final do ano pode haver alguma saída e abrir uma lacuna nessa posição, e o Atlético já antecipando a temporada do ano que vem pode trazer esse jogador agora. Então pode ser uma novidade aí, então inclusive nessa janela, é um jogador de uma posição, porque a gente sabe que o Cuca quer um volante, quer um zagueiro e quer um 8. Então de repente pode chegar um jogador fora desse contexto aí para poder agregar o time agora. Breno, vamos lá. Boa tarde para todo mundo. Pontos interessantes que você trouxe. Um volante para chegar para disputar a posição. Não, o Atlético precisa de um volante para chegar e assumir a posição, porque disputar a posição tem. Mas eu acho que ele está voltado, por isso que não é fácil, né? Calma. Vamos lá. O Atlético hoje não tem um 5. 5 específico o Atlético não tem. Um 5, camisa 5. Ele não tem. Vera, mas não faz a posição. Esquece o Fausto Vera. Esquece, tá, torcedor atleticano? Esquece o Fausto Vera. Não trabalhe com o pensamento do Fausto Vera em campo nesse time que o Cuca está organizando. O Cuca não quer o Fausto Vera. Desde o início da temporada. Então ele não quer. Então pronto. É isso. Então definiu. Agora quando você fala de um jogador que pode ser contratado para que um ponto lá no futuro de uma negociação. É um jogador que hoje não é uma carência, mas que ao final do ano será. É isso que ele falou? É isso, que ele já está projetando a próxima temporada. Tá, então pode ser uma saída do Rubens, pode ser uma saída do Lianco, pode ser uma saída do Arana. Então, Scarpa. Um Scarpa, um Bernard, não sei. Bernard. Coloquei o Bernard aqui. Desculpa, força do ar. Desculpa. Mas enfim, eu acho que hoje foi um bate-papo com vocês, que quando o Everton perguntou, te coloca mais preocupado, te coloca mais tranquilo ou realista? Eu acho que, para mim, entra o realismo. É isso. E o realismo, ele tem que ser colocado também para o torcedor. Eu acho que tem que ser externado, que todos que participaram desse evento explique, coloque as falas, não pode ser gravado, né? Não pode ser gravado. Então, que todo mundo escreva o que o Paulo Brax apresentou para deixar muito claro para o torcedor atleticano. Porque eu já escutei de algumas pessoas que quem fala mal é o agente do caos. Que quem fala mal, não. Que quem apresenta os números são os agentes do caos. Não, a gente não somos os agentes do caos. Então tá aí, o Paulo Brax acabou de chamar os jornalistas, explicar por dentro do Galo que o Atlético vive uma situação gravíssima. Está expondo isso. O Paulo Brax é agente do caos? Então, torcedor, entenda que quando a gente aponta o que está acontecendo com o Atlético, não é ser agente do caos. É simplesmente estar colocando para o torcedor, explicando para o torcedor, por A mais B, que o Atlético vive um caos financeiro. É um rombo absurdo, é um valor absurdo que o Atlético deve, chega em 2,3, tem as dívidas que são emergenciais, né, que são de prazo curto, são próximas de 1 milhão, gira entre 700 e 900 milhões de reais. Então é um esclarecimento para o torcedor. Então que o torcedor entenda, assim como o Cuca entendeu, que vai trabalhar com esse time que está aí. Vai tentar tirar o melhor desse time que está aí. Então não adianta, torcedor, você ficar criando um universo na sua cabeça
tentando achar que é nós contra eles, dizendo o jornalismo ou a imprensa contra o Atlético, não tem universo nenhum criado dessa forma. O que tentamos passar para vocês o tempo todo foi que o Atlético vivia um caos. E agora eu espero que vocês entendam. Eu quero ouvir mais. Depois eu só quero levantar uma bola para vocês debaterem mais 2 pontos, tá? Eu quero falar mais com vocês, quero ouvir o Valu, o Thiago Fernandes também. Tem informação chegando aqui em primeira mão, tá? De mais uma saída de um profissional do Atlético. Mas o Paulo Brax tem a informação que ele perdeu ou está perdendo o preparador físico. Quem comanda a preparação física do Atlético, que é o Cristiano Nunes, está indo para a CBF. Vai ser o responsável pela preparação física da seleção brasileira. O nome foi levado ao Carlo Ancelotti. O Carlo Ancelotti avaliou com seus pares, aprovou, e o Cristiano Nunes é mais um que deixa o Atlético e vai trabalhar na seleção brasileira. Então o Atlético, além das contratações de CBF sempre prejudicando o Galo. Buscar um novo diretor na preparação física do Atlético. Vocês acham que muda alguma coisa, preocupa ou não? Eu não acho que preocupe. Eu acho até que a preparação física do Atlético me parecia, eu não sou especialista no assunto, um problema para o time nesse ano. Tanto que o Atlético teve muitas lesões musculares, perdeu muitos jogadores. A gente muitas vezes questionou a questão física do time. Então, eu honestamente não acho que seja motivo de preocupação. Acho que o Atlético pode buscar alguém mais qualificado no mercado. Isso é absolutamente natural. Boa sorte ao Cristiano. Você traria o Carlinhos Neves? Eu adoro o Carlinhos Neves. Gosto também. Boa gente. Adoro o Carlinhos Neves. Boa gente. Além de bom profissional. O HG, toda vez que um profissional é trocado, né, com relação à preparação física, o Cristiano Nunes ficou quantos anos no Atlético? Ele chegou em 2021. Né? Então, assim, passam técnicos, né? Claro que isso... Os preparadores físicos, eles passam as situações, carga, nível de carga que cada jogador suporta, enfim, a maneira como isso é administrada durante os jogos, durante a temporada, acaba sendo por decisões finais dos técnicos, né? Eu entendo que é um profissional, tenho certeza que é um profissional de muita qualidade, né? Então, começo de 21 ele já estava aqui. Já. Então, aquele time do Atlético que voou durante a temporada, a gente tem que falar que tem o trabalho do Cristiano Nunes também, né? Então, assim, não acho que o Ancelotti está levando esse profissional para a seleção brasileira para trabalhar porque acha ele um cara legal ou por conta de alguma afinidade. Não, acho que ele está indo pelo currículo. Eu acho que é bem preocupante. O Atlético vai ter que ir atrás de um profissional com tanta competência quanto o Cristiano Nunes para mim. E só, eu sei que já passou, HG, mas eu queria falar rapidinho de uma fala do Brax a respeito da base. Mentalidade campeã, mentalidade vencedora. Eu duvido que os profissionais que passaram nos últimos anos no Atlético foram profissionais com mentalidade de derrota, né? Mas eu acho que o Atlético precisa de mudar, já disse em outras oportunidades, a maneira institucional, desde os donos, de como olha para a base do Atlético. Porque desde 20 para cá, o que a gente viu foi um clube sempre com muitos investimentos importantes na equipe principal. Se alguém tiver alguma reportagem nesse tempo falando o seguinte, Atlético vai receber orçamento histórico para a categoria de base no ano visando melhorar, servir. Quantos captadores hoje trabalham no Atlético? Captadores. No Palmeiras, para pegar exemplo para mim daquele que faz o melhor trabalho no Brasil, são mais de 40 profissionais trabalhando só na captação. Eu acho que o Atlético, qualquer time que queira melhorar a sua categoria de base, estou falando do Atlético em questão porque é o assunto que a gente está tratando, estamos vendo o que o Sub-20 está passando no Campeonato Brasileiro, e essa fala do Brax, precisamos. Eu acho que só a mentalidade, eu acho que quando você traz um profissional, será que o profissional vem do Flamengo para o Atlético igual atualmente o profissional que está lá, com a mentalidade de não ser vencedora? Então eu acho que o clube precisa de olhar, repito, institucionalmente. Eu sei que agora, neste momento, o Atlético não está conseguindo investir no principal, que sempre investiu de 20 para cá, que é o clube, que é o time principal, vai no mercado da maneira que o Breno já trouxe, o Thiago, o HG, o Elton, enfim. Mas é preciso bem mais do que apenas o pensamento vencedor. Eu acho que o clube precisa de colocar dentro do seu organograma a base numa outra prateleira que ela se encontra hoje. Aqui vale lembrar Só uma
uma só coisa rápida sobre o esse Cristiano. assunto. Na apresentação hoje do Paulo Brax, a gente até falou sobre isso no Band News na área, tem uma situação que é a seguinte. Estava lendo aqui um dos slides da apresentação dele, e eu li também no Band News, vou ler aqui de novo. Galo 2030. O projeto Galo 2030 é o desenvolvimento de um modelo equilibrado de gestão de futebol, com nível competitivo e de forma sustentável financeiramente. O principal objetivo é ser eficiente. Assim, é curioso isso, HG, porque não questionando o Paulo Brax, mas as pessoas que estão acima dele, as pessoas que mandam de fato no Atlético, elas fizeram promessas semelhantes lá atrás. Em 2021, a promessa era de que em 2026 o Atlético estaria bem financeiramente, e aí o slide em questão é esse. Em 2021, a promessa era de que em 2026 o Atlético estaria bem financeiramente e com a questão da dívida praticamente sanada. Agora, em vez de prometerem um Atlético forte, competitivo em 2026, a promessa passou a ser 2030. Eu espero que eles não repitam o modus operandi e que em 2030 ele façam uma previsão de que seja em 2035. Porque tem sido isso. O projeto do Atlético competitivo, saudável, o Atlético equilibrado financeiramente, ele é adiado. Sempre. Opa, vai ser em 26. Agora não, vai ser em 30. Aí lá em 30, vão chegar, não, 35, 40. E aí nós não vamos ver um Atlético forte financeiramente e competitivo em campo. Eu fico pensando a seguinte situação. Porque hoje o Atlético é uma empresa que quem investiu quer lucro. Clube associativo não precisa ter lucro, mas quem compra uma SAF quer ter lucro, né? Daqui a pouco eles vão vender o Gabriel Veneno aí, eu imagino, por uma cifra absurda. Vai acontecer, porque já tem 10 milhões de reais. Clubes, cifra absurda, porque o menino é um fenômeno mesmo. E tem clubes já fazendo contato, interessados, etc. E vai vender por uma cifra absurda. E isso é muito bom, tá? Lembrando que ele tem 15, já fez 16. Vai fazer 16 anos, quando é que é? Dia 16 de julho. Julho, faz 16, tá? E nós criticamos aqui a Sub-20, para deixar bem claro, vocês não criticaram. Olha aí E só para deixar claro, o Brax garantiu para todo mundo hoje que ele já tem praticamente tudo acordado para poder assinar um contrato e tem um plano de carreira no Atlético, inclusive já estipulando a ascensão dele para o Sub-20 e treinar com o profissional. O problema é se o Sub-20 estiver na Série B, né? Imagina você pegar o Gabriel Veneno e falar, Gabriel Veneno, sobe aqui, vem cá. Você vai jogar agora no Sub-20 que está rebaixado. Mas cuidado, não critica não que você vira inimigo. Porque tá rolando uma parada mais ou menos assim, tá? Além dos bots, né? Nos canais de YouTube, nas redes sociais, meio que criando essa onda que o Elton destacou, do nós contra eles. Ô, gente, não adianta. Se tem motivo para criticar, vamos criticar. Vamos criticar. Se tem motivo para elogiar, vamos elogiar. Pronto. É assim que a banda vai tocar e continuar tocando aqui. Meus amigos, tá aí. Coletiva que não foi o que a gente... Foi o que a gente esperava, na realidade, né? Mas não era o que a gente queria. Mas é o Galo aí prometendo pro futuro ser mais equilibrado, ter mais investimento no futebol. 2030 agora é a projeção para que o Galo seja saudável financeiramente, ter mais investimento aí na base, mais aproveitamento da base. Mas é aquilo, né? Eu prefiro esse discurso do que ter o discurso que foi feito quando os acionistas atuais assumiram o Galo, falando que o Galo ia virar potência, falando que o Galo ia brigar na cabeça, ia disputar por todos os títulos, que é uma realidade que hoje o Galo não vive. Pode ganhar? Tem um time bom? Tem. Não tem um elenco top, tanto que, né, os comentaristas aí comentando que o Paulo Brax, mais a diretoria, a comissão técnica, no começo da temporada avaliou que um volante naquele momento ali não era uma posição em carência, né, mas foi ao longo da temporada aí deixado bem claro que foi um erro gigantesco não ter reforçado o meio-campo já no início da temporada, né? Ter apostado aí na recuperação do Fausto Vera e nos jogadores que temos aí no elenco, né? Então é isso aí, meus queridos. Realidade bateu na porta, Galo devendo bastante, mas vamos torcer para que as coisas dentro de campo nesse segundo semestre agora possam caminhar de uma maneira melhor do que caminhando fora, né?
que o Galo seja certeiro nessa busca por esses 2 reforços que o Paulo Brax falou que pode chegar, dependendo da oportunidade de mercado. Vamos ver se nessa janela aí, que vai abrir a dia 10, né? Dia 10 do próximo mês agora. Ver se o Galo consegue fazer algumas boas contratações para a gente disputar, né, os títulos que a gente vem almejando aí. E, na minha opinião, a Sul-Americana é o título que o Galo tem mais chances de faturar nessa temporada. Mas é isso aí. Comenta o que você achou desse corte do Galo. Se inscreva, deixa o seu like. Eu vou ficando por aqui a qualquer momento. Eu tô de volta com mais notícias do Galão. Infelizmente, o Galão ainda não... Os jogadores ainda nem se reapresentaram ainda, né, das férias. Só temos notícias realmente aí de bastidores. Infelizmente, não fomos pro Mundial. Estamos tendo que assistir os times brasileiros jogar, né? Infelizmente. Mas é isso aí. Tamo junto. Forte abraço e aqui é Galo.